Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal BitRone. No vídeo de hoje eu vou falar sobre segurança financeira, problema que acontece com milhões de brasileiros hoje. Então, o que é insegurança financeira? Segurança financeira é um estado emocional e psicológico, caracterizado pela incerteza, ansiedade ou medo constante em relação à instabilidade econômica de um indivíduo ou uma família. Ela surge da percepção de vulnerabilidade diante de fatores como risco de desemprego, medo de perder a fonte de renda, dívidas acumuladas, preocupação com a capacidade de pagamento, instabilidade econômica, flutuação de renda, crise ou falta de planejamento, medo de perder os bens conquistados, os materiais como casa, investimentos, e até não conseguir sustentar o seu próprio padrão de vida. Essa insegurança está ligada à falta de recursos, reservas financeiras ou redes de apoio que garantem segurança em momentos de imprevistos. Exemplo, emergências ou recessões. Ela gera estresse crônico e pode afetar a saúde mental e relacionamentos, tomada de decisões. É influenciada por contextos macroeconômicos, desemprego alto, inflação e fatores pessoais, educação financeira e oportunidades. Insegurança financeira não é sinônimo de pobreza. Muita gente confunde segurança financeira com falta de dinheiro, mas a verdade é que essa sensação não está necessariamente ligada à renda. Uma pessoa pode ter ótimo salário e ainda assim viver com medo de perder tudo. O emprego, os bens, o estilo de vida, dívidas, ausência de reservas de emergência e uma má gestão financeira criam um terreno fértil para a ansiedade, mesmo quando a conta bancária parece cheia. Tem uma história para contar para vocês, a história de dois ricos, inseguros quando a fortuna não basta. Jesse Livermore e Abraham Germansky, ícones da elite financeira de Nova York, nos anos de 1920, mostraram como a insegurança financeira pode atingir até os mais ricos, justamente por medo de perder o que conquistaram. Jesse Livermore, o gênio que temia cair, um dos maiores operadores da história. Livermore já tinha uma fortuna equivalente a 100 milhões de dólares antes de seus 30 anos. Em 1929, apostou contra o mercado e lucrou o equivalente a 3 bilhões em um único dia. A insegurança oculta. Apesar de sucesso, Livermore vivia aumentando. Suas estratégias arriscadas exigiam timing perfeitos e sorte. Mesmo após o triunfo de 1929, ele continuou apostando pesado e acumulando dívidas e ansiedades. Sua esposa, Dorothy, dizia que ele nunca estava em paz. O resultado: faliu em 1933. Anos depois, com a saúde mental abalada, tirou a própria vida. Sua história é um alerta. Riqueza sem reserva, com dependência de alavancagem e decisões movidas por ganância, geram insegurança, não estabilidade. Abraham Germansky, o magnata que virou fantasma. Dono de prédios luxuosos em Nova York, Germansky estava no topo, mas sua fortuna foi quase totalmente investida em ações, sem diversificação e sem plano B. A insegurança oculta. No crash de 1929, viu seu patrimônio evaporar. Sua esposa relatou que ele rasgava fitas de cotações nas ruas, tomados pelo desespero. O resultado: desapareceu em 1929 e acredita-se que teria cometido suicídio, como Livermore. Caiu por falta de reservas, excesso de riscos e arrogâncias em acreditar que o sucesso passado garantiu o futuro. A lição: segurança financeira é a mentalidade, não o saldo bancário. Tanto Livermore quanto Germansky tinham em comum ausência de reservas para emergência, dependência de estratégias de alto riscos, medos constantes da perda. Isso não ficou no passado. Hoje a história se repete em outros palcos. O reflexo moderno. Atletas milionários, ricos e inseguros. A arrogância de achar que bonança é eterna atinge até as estrelas dos esportes. A fortuna momentânea é confundida com segurança duradoura, e o preço disso é alto. Segundo o National Bureau of Economic Research nos Estados Unidos,
78% dos jogadores da NFL enfrentam problemas financeiros após a aposentadoria. 60% dos atletas da NBA acabam falidos poucos anos depois. Por que isso acontece? Renda concentrada no curto prazo. A carreira dura de 5 a 10 anos, mas muitos vivem como se o dinheiro fosse eterno. Exemplos de Bryce Young, da NFL, ganhou 34 milhões de dólares e declarou falência em 2016. Pressão por status e ostentação. Mansões, festas, carros, presentes caros. Exemplo, Mike Tyson, que faturou mais de 400 milhões de dólares. Chegou a gastar mais de 230 mil dólares em uma festa para o seu tigre. Que loucura, né? Falta de educação financeira. Muitos confiam em assessores ruins ou familiares. Falta de educação financeira. Muitos confiam em assessores ruins ou familiares despreparados. Exemplo, Allen Iverson, astro da NBA, perdeu cerca de 200 milhões de dólares por má gestão. Dependência de uma única fonte de renda. Assim como Germansky, atletas investem mal e sem diversificação. Exemplo dos que sobreviveram. Alguns atletas escaparam da ruína por adotarem sua mentalidade diferente. Fragilidade, paranoia e planejamento. LeBron James gasta menos do que ganha, investe em negócios como a Spring Hill Entertainment e acumula fortuna de $1 bilhão. Cristiano Ronaldo diversificou com hotéis, roupas e até linha de cabelo postiço. Magic Johnson transformou $18 milhões da NBA em $600 milhões com investimentos sólidos, como Starbucks e franquias esportivas. A verdadeira riqueza. A história de Livermore e Germansky e dos atletas mostra que a verdadeira segurança financeira não vem da renda, mas da mentalidade. Fragilidade. Viver abaixo do que se ganha e paranoia inteligente, preparar-se para o pior, são os pilares de quem sustentam a riqueza duradoura. Insegurança financeira não é sobre quanto você tem, mas sobre o que você faz com o que tem e o quanto você está preparado para quando parar de ganhar. Rico não é quem tem muito, mas quem precisa de pouco para viver. A segurança financeira é importante, porque ela transcende o dinheiro em si. Está ligada à liberdade, à paz de espírito e à capacidade de navegar pelas incertezas da vida, sem ser dominado pelo medo ou pela desesperança. A partir dos exemplos de casos reais, podemos destacar 6 razões essenciais. Primeiro, proteger você dos efeitos dominó das crises. A vida é imprevisível. Demissões, doenças, crises econômicas ou gastos emergenciais podem destruir até mesmo grandes fortunas, se não houver um plano. Exemplo, Abraham Germansky perdeu tudo no crash de 1929, porque não tinha reservas ou diversificação. Princípio do livro, sobreviver, exige uma margem de segurança, poupança, diversificação para evitar um revés se torna uma catástrofe. Segundo, reduz o estresse e melhora a saúde mental. Estudos mostram que problemas financeiros estão entre as principais causas da ansiedade, depressão e conflitos familiares. Exemplo, Jesse Livermore, mesmo rico, vivia em constante tensão, o que contribuiu para o seu colapso psicológico. Princípio do livro, a paranoia produzia poupar, evitar dívidas. Não é medo irracional, mas uma estratégia para preservar a saúde emocional. Terceiro, permite que você tome decisões melhores. Quando você não está despreparado por dinheiro, evite escolhas impulsivas ou arriscadas. Exemplo, atletas que quebram muitas vezes vendem assets a preços baixos durante crises por precisar de liquidez. Princípio, a frugalidade cria espaço para a paciência, permitindo que você espere o momento certo para investir ou gastar. Quarto, garante liberdade para escolher seu caminho. Segurança financeira significa não depender de um emprego tóxico, de um chefe abusivo ou de circunstâncias extremas. Exemplo, Warren Buffett, com sua estratégia de sobrevivência, nunca precisou vender ações em crises, mantendo controle sobre seus destinos. Princípio da longevidade financeira é a base para a autonomia e a realização pessoal. Quinto,
Permite que você aproveite o presente sem sacrificar o futuro. Muitos associam segurança financeira a privações, mas ela é o oposto. É gastar com consciência, sabendo que o amanhã será garantido. Exemplo de atletas como LeBron James vivem bem abaixo dos seus rendimentos, o que lhe permite aproveitar a vida sem medo do futuro. Princípio: equilíbrio entre aproveitar o hoje e proteger o amanhã é a chave para a felicidade sustentável. 6. Crie um legado para quem você ama. Segurança financeira não é só sobre você. É sobre garantir que sua família proteja. É garantir que. Caramba, acabei enrolando aqui. Lição 6. Criar um legado para quem você ama. Segurança financeira não é sobre você. É sobre garantir que sua família, projetos ou causas importantes sobrevivam, mesmo após você. Exemplo do Magic Johnson. Transformou sua fortuna em um legado empresarial que beneficia a comunidade. Princípio: humanidade. Reconhecer que o dinheiro é um meio, mas não um fim. Não permite que a riqueza sirva de um propósito maior. Conclusão: segurança financeira é sobre autonomia. Como mostra o livro, a verdadeira riqueza não está no que você ostenta, mas no que você preserva. Jesse Livermore e Germansky e os atletas que quebraram são avisos de que, sem segurança, o dinheiro vira uma armadilha. Com ela, você ganha o bem mais valioso, a liberdade de viver nos seus próprios termos, sem ser refém de medo, de sorte ou das circunstâncias. Por isso, a segurança financeira não é um luxo, é a base para uma vida plena. Qual é o melhor momento para construir uma segurança financeira? O melhor momento é hoje, independente da sua idade, renda ou circunstância. A resposta pode parecer clichê, mas a lógica por trás dela é profundamente respaldada pela própria psicologia financeira e pela matemática do tempo. Vamos explorar com exemplos. Primeiro, princípio. O tempo é o maior aliado de segurança financeira. Quanto antes você começar, menos precisará poupar para alcançar o mesmo resultado. A psicologia do adiantamento. Adiar a segurança financeira é um erro comum, porque o cérebro humano superestima a capacidade futura de resolver problemas. Vou me organizar quando ganhar mais. Exemplo: Jesse Livermore adiou a criação de uma reserva, mesmo após ganhar 3 bilhões de dólares em 1929, confiando que sempre superaria as perdas. Resultado: faliu. Um plano que julgo útil. Como começar em cada fase da vida? Entre os intervalos dos 20 aos 30 anos, você tem vantagem de tempo para recuperar erros e aproveitar a longevidade. O desafio maior é a renda menor e a tentação de gastar em experiências como viagens e festas. Ação: poupe 10 a 20% da sua renda, mesmo que pareça pouco. Investe em educação financeira e habilidades que aumentem sua renda futura. Aos 30, 40 anos, você tem uma vantagem. Tá? Normalmente sua renda é maior. Mas tem um desafio: pressão por gastos com família, casa e estilo de vida. Ação: priorize a reserva de emergência de 6 a 12 meses de gasto. Diversifique investimentos, ações, imóveis e renda fixa. Aos 40 a 50 anos, vantagem: experiência para tomar mais. Aos 40 a 50 anos mais, vantagem: experiência para tomar decisões mais informadas. Desafio: menos tempo para recuperar perdas. Ação: foque em reduzir dívidas e aumentar os aportes. Considere planos de previdência privada ou investimentos de baixo risco. Terceiro, casos que mostram por que esperar é perigoso. O atleta que gastou tudo no auge. Muitos jogadores da NFL quebraram porque esperaram a aposentadoria para pensar em segurança. Se tivessem poupado 20% do salário desde o primeiro contrato, eles teriam renda passiva vitalícia. O profissional que adiou a previdência, um engenheiro de 45 anos que nunca investiu, precisará poupar 3 vezes mais que alguém que começou aos 25 para ter a mesma aposentadoria. Quarto, a regra de ouro. Não é quanto, mas quando. O livro Psicologia Financeira reforça que segurança financeira depende mais do que hábitos consistentes, do que ganhos especulares. Exemplo:
Frugalidade tem que ser maior que a ganância. Gastar menos do que se ganha é mais eficaz do que buscar o investimento perfeito. Paranoia tem que ser maior do que o otimismo cego. Prepare-se para o pior cenário. Exemplo: Buffett sempre mantinha caixa para oportunidades em crise. A humildade tem que ser maior que a arrogância. Reconhecer que imprevistos acontecem, doenças, demissões, e ninguém é imune. Conclusão: o melhor momento é o agora, mas o segundo melhor momento é amanhã. Se você não começou ontem, comece hoje. Se não puder começar hoje, comece amanhã. A segurança financeira não é uma meta, mas é um processo contínuo de pequenas decisões. Para quem está atrasado, não se torture pelo tempo perdido. Foque no que pode controlar, reduzir dívidas, aumentar aportes e aproveitar o tempo que resta. Para quem está começando, use o tempo a seu favor. Até R$ 100 por mês podem fazer a diferença em 30 anos. Como diz o livro, sobreviver é a única estratégia que garante vitórias a longo prazo. É sobreviver, começa o primeiro passo, por menor que seja dado hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. O roteiro que eu fiz hoje foi baseado no livro Psicologia Financeira, do Morgan House. Acredito que é esse o nome do autor. Espero que todos vocês tenham gostado. Falei sobre problemas de segurança financeira, questões de atletas que quebram, e eu citei alguns esportes como o da NFL, futebol americano, da NBA, jogadores de basquete. Mas muitos casos de jogadores de futebol acontecem até hoje. A maioria dos atletas de alto nível, quando param de competir, param de ganhar seus super salários, eles quebram. Isso são inúmeros casos. Inúmeros casos. Então, espero que esse vídeo tenha agregado para vocês. Deixa o like, comente aqui embaixo. Deixo o convite para vocês participarem do evento Bitcoin Hoje, que vai acontecer no dia 15 de maio, nesse mesmo canal. Então, forte abraço e até mais.